Bora lá, galerinha! Subculturas estranhas e obscuras do canal do Semideus, gente. Mais um vídeo do Semideus trazendo aqui pra vocês. Um vídeo bastante interessante dele que apareceu aqui pra mim. E que me deu vontade de gravar pra vocês, pra gente iniciar pra valer agora. Agora sim, iniciar pra valer esse novo ano nosso. Peço desculpas pra vocês aí por esses últimos dias aí não ter tido vídeo. Mas foi porque eu deixei alguns vídeos pra gravar na casa da minha namorada e a fonte do PC dela queimou. Então eu acabei ficando sem ter como gravar muito lá, mas enfim, era a última coisa que eu falei pra vocês que eu ainda ia fazer antes de me focar 100% no canal, que era cumprir essa promessa com a minha namorada, que era passar uns dias lá na casa dela, porque ela foi viajar comigo, ver meus avós. Então agora sim eu estou aqui pro canal certinho, dedicado aí a gravar esse vídeo aqui com vocês. E vamos começar aí, gente. Então, se puder, deixa no like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passe na like, se inscreva se possível, considere se membro do canal que vai estar me ajudando demais. Lembrando, link no nosso servidor do Discord e no meu canal 2 também, na descrição também. Entre lá, tenho certeza que você vai curtir. E também, gente, entre no canal 2 porque hoje vai ter um vídeo extra, detalhe, extra no canal 2, porque no fim de semana vai ter um iceberg lá, que eu já tô gravando um iceberg bem interessante numa temática aí que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Mas pra provar aí que esse ano a parada vai ser louca, eu já tô gravando aí mais um vídeo pra vocês, então hoje, 7 horas da noite, vai ter um vídeo extra lá, que não vai ser com tanta edição, tanta coiseira, mas vai ser um formato meio diferente. Quero ver o que vocês vão achar, tá bom? Entre lá que tenho certeza que vocês vão curtir. E, sem mais delongas, bora pra esse vídeo aí que estou bastante empolgado, tá bom? Bora! Eita, porque esse aqui, essa da câmera eu usei no outro vídeo. Enfim, bora! Opa, muito obrigado, Semideus! Vambora! É o primeiro vídeo dele, eu achei que o da Lost Medias que ele tinha postado já era desse ano também. Subculturas. Esse é um termo que descreve um grupo de pessoas dentro de uma sociedade maior que possui seus próprios valores, hábitos e símbolos, os que os diferem das outras pessoas daquela sociedade que são consideradas parte do padrão. Nas últimas décadas, subculturas se tornaram algo bastante comentado. Não é como se eu fizesse parte de algum tipo de subcultura, né? Mas eu acho que no mundo que a gente vive, eu valorizo demais as pessoas que se diferenciam das outras, sabe? Sei lá, você tem um estilo, você curtir uma parada que seja fora dos padrões, pra mim já chama muito a minha atenção, acho muito Algumas maneiro. delas tendo furado a bolha e se tornado ícones de sua década ou período. Quando falamos de subculturas, logo vem à mente exemplos como os emos, os hippies ou até mesmo os otakus e até os furries. Na verdade, acho que são esses, né? Eu fui muito bondoso. Mas o conceito de subcultura nos leva para muitos anos atrás na história para conhecer seus exemplos mais antigos, como também nos anos mais recentes, conhecer subculturas pouco comentadas e bastante nichadas, que eu acharia interessante comentar com vocês nesse vídeo. Então, sem mais explicações, vamos conhecer algumas subculturas estranhas e obscuras. Let's go! Cara, que é muito doido você ver o cara, tipo, todo colorido, usando esse tipo de roupa super modernística numa época tão antiga, assim, numa câmera tão antiga, né? Parece meio fora do seu tempo, né? A parada, muito louco. Ok. Como falado na introdução, existem casos que nos levam até séculos atrás para encontrar as primeiras subculturas. Vamos pensar nesse ponto de subculturas, tipo, do passado, sei lá, década de 30, registradas. Né? Uma delas surgiu na Espanha, ou muito mais antigo que isso. Ainda no final do século XVIII, e ficou conhecida como Majo, com os membros dessa cultura também sendo conhecidos como Manulos e Manulas, ou Majos e Majas. A subcultura Majo se trata de... Que é essa intro, cara? Caramba! Membros das classes mais baixas, especialmente de Madrid, que se vestem com roupas elaboradas e costumam ter um comportamento atrevido e desafiador, além de demonstrarem um orgulho castiço, valorizando o que era espanhol e se opondo às influências francesas, tanto na moda
quanto no comportamento. Quase uma espécie de você usar roupas tradicionais espanholas. Que na época, essas influências vindo da tipo um cara, sei lá, tipo um gaúcho do sul que usa as roupas ainda tradicionais, tá ligado? Moldavam muito a aristocracia espanhola. Essa oposição de coisas vindas da França foi chamado justamente de magismo. Faziam parte desse movimento trabalhadores, pequenos comerciantes e até arruaceiros que viviam nas áreas urbanas. Os majos foram imortalizados em pinturas feitas por artistas espanhóis da época, especialmente pelo artista Francisco Goya, aparecendo em... É uma parada de tentar valorizar a tua cultura e não deixar que as paradas vão se padronizando, né? Querendo ou não, cara, hoje em dia você vai em qualquer lugar do mundo e as pessoas se vestem literalmente iguais, né, cara? Isso é muito doido de se pensar, né? Como o mundo foi ficar assim. Quadros como É o Passeio... Não tem problema também, eu não tô querendo... Só tô falando que é um fenômeno muito interessante, né? Por Andalucia essa globalização. e La Cometa. Os majos hoje são conhecidos como um dos primeiros movimentos que podemos considerar como uma subcultura na modernidade. Bem legal, hein, cara? Bem interessante, não sabia disso. Nesse mesmo período, surgiu na Inglaterra um grupo que ficou conhecido como Dandies, ou Dandy. Faziam parte desse grupo homens, principalmente, que apesar de serem da classe média, se de salto alto, portavam como aristocratas, prezando pelo senso estético, vestindo roupas refinadas, tendo um linguajar... É a galera da elegância do passado, né? Aquela galera de como ser elegante que tem hoje em dia no TikTok, e ocupando a maior parte do seu tempo com atividades de lazer. É descrito que os dandies tratavam a vida como uma grande peça de arte, buscando a superioridade intelectual e a elegância sem esforço. Uma figura que definiu esse movimento, literalmente eu, em seu início, foi Beau Brummel, um homem da classe média que ficou conhecido pela sua elegância e língua afiada. Mesmo não sendo da alta sociedade, ele conseguiu seu espaço nessa esfera, frequentando os eventos da alta classe e até se tornando um amigo íntimo de Jorge, o Príncipe de Gales, que posteriormente ascenderia ao trono como o rei Jorge IV. Brummel influenciou muito a moda masculina. Esse nome não é estranho, né? De Londres, uma coisa que um nome parecido abandonando estilos comuns entre os homens de sua época, como as cores extravagantes e o uso de seda, e criando um estilo mais sofisticado, focado em ternos escuros e ajustados. Esse estilo foi muito copiado entre os homens. Mesmo assim, o estilo de vida extravagante de Brummel, em certo momento da sua vida, começou a ficar insustentável, já que apesar de posar... ele só se pagava disso, né? Ele não era esse cara, ele só se fingia ser um aristocrata, Brummel, né? Não era um nobre. Logo, ele começou a se endividar para manter seu estilo de vida. Né? Com isso, em 1816, ele teve que abandonar a Inglaterra e ir morar em Calais, na França, para fugir de seus credores. Após continuar vivendo endividado na França... né, cara? Perco o dinheiro, perco a casa, perco tudo, mas não perco a elegância, né? Ele trabalhou como um cônsul na cidade de Caen entre 1830 a 1832 e acabou sendo preso em 1835 justamente por causa das dívidas. Ele não ficou muito... Final humilhante pro cara, né? O cara que, tipo, passar a vida inteira se pagando aí de aristocrata, fingindo ser quem não é, pra no final ele acabar preso, né, cara? Tipo assim, imagina a galera que achava que ele era... Imagina as mulheres que ficaram com ele, né, pensando que ele era um aristocrata, né, cara? Preso com seus amigos, conseguindo o libertá-lo. Em seus últimos anos de vida, ele era o completo oposto da subcultura que ele ajudou a criar. Ele quase sempre andava sujo e mal vestido, perdendo completamente o interesse em moda. Ele veio a falecer bem irônico, em 1837 em um asilo em Caen, após sofrer 2 paralisias. Os dandies se tornaram figuras marcantes no início do século XIX na Inglaterra e também na França, sendo frequentemente retratados como personagens na literatura. O movimento, um tempo depois... mas é maneiro, assim, eu gosto desse estilo, por mais que hoje... Se bem que eu tô usando um terno hoje também aqui, né, gente? Modéstia à parte, né? Mas eu gosto desse estilo aí mais... sei lá, elegante às vezes. Às vezes eu uso, vocês já viram eu aqui no canal de terno. Usado por autores como Charles Baudelaire e o Oscar Wilde, que expandiram o dandismo em uma ideia filosófica, colocando o dandy como um rebelde estoico contra o conformismo da burguesia, transformando o ato de se vestir bem em um trabalho de um artista, afirmando sua própria individualidade, criando beleza em um mundo decadente.
Cara, mas eu entendo que é um personagem, mas eu acho que ele era literalmente o oposto disso, que ele era um cara que queria fazer parte da burguesia, pelo menos em aparências, né, cara? Não era um cara que lutava contra isso, né? Ele queria fazer parte disso, né? Se pudesse, certamente eu acho que ele aceitaria fazer, né? Ah, mas interessante. Eita. E chegando próximo aos tempos atuais, uma subcultura que está ligada ao dandismo, que é bem obscura devido a ela estar limitada geograficamente, é a que ficou conhecida como Lhasa. A Lhasa é uma subcultura que existe nas cidades de Brazzaville e Kinshasa, as capitais da República do Congo e a República Democrática do Congo. Caramba, e são bem de frente uma para outra, né? Interessante. Respectivamente. Dentro da Lhasa, os adeptos têm uma preocupação em se vestir de forma elegante, assim como os dandies. Essa subcultura surgiu ainda... Aqueles memes, né? E aí, quando você vai jogar um RPG com seu amigo, que já é level 1000, né, cara? Eles estão na cidade inicial, Isso no século XX, quando os dois Congos eram colônias europeias. E os nativos da região, que trabalhavam como empregados domésticos, conseguiam peças de roupas francesas como pagamento. O Lhasa também serviu dentro do movimento anticolonial da região, onde essa moda francesa era misturada com elementos tradicionais locais. Os adeptos a essa subcultura são chamados de sapeurs, se forem homens, e sapeuses, se forem mulheres. E o nome Lhasa é uma abreviação para a sociedade de... com elementos africanos ali também usando, né, umas cores bem e pessoas elegantes. Né? Os sapeurs aderem um código restrito de não violência, cavalheirismo e polidez. Marcas como a Dior e a Gucci são frequentemente vistas na subcultura. Né, a maior parte dos sapeurs vem de uma origem humilde e eles usam esses modos e vestuários justamente como uma forma de escapismo, além de inspirar suas comunidades que passam por dificuldades. Ok. Caramba, cara, muito interessante. Outra subcultura que surgiu já nos últimos 50 anos é novamente uma subcultura espanhola que é conhecida como movida madrilena. Essa subcultura começou a se desenvolver após a morte do ditador Francisco Franco, em 1975, e a transição para a democracia. Mas ele se estabeleceu de verdade a partir de 1980. A movida madrilena foi considerada uma parada meio David Bowie, né? Movimento da contracultura que promovia a liberdade de expressão, liberdade sexual, criatividade e também o uso de substâncias. Tudo o que foi reprimido durante o governo de Franco. Além da ascensão de gêneros musicais como o punk rock e o synth pop. A cantora Alaska e o cineasta Pedro Almodóvar se tornaram ícones desse movimento. Agora falando da parte estética, a moda muito maneiro. Da movida madrilena se caracterizava por vestimentas feitas pela própria pessoa, se inspirando na cena punk e pós-punk londrina, trazendo um visual bastante andrógeno. Assim, eu até gostei do visual das minas, né, mas dos caras aí já não é muito meu estilo. Buscando inspirações também em elementos da cultura espanhola, incluindo em iconografias muito maneiro. católicas e em outras estéticas, como o kitsch e o camp, formando assim um movimento que buscava uma nova identidade para os jovens na Espanha. Surgiu até mesmo uma espécie de dialeto novo dentro desse movimento, o chili. Esse socioleto, como é classificado, mistura gírias presentes na criminalidade, na marginalidade, laranja mecânica, e no mundo das drogas e do tráfico, com palavras e termos arcaicos do espanhol, resgatando significados antigos de palavras e também palavras emprestadas do inglês. Com a ajuda desses movimentos, além da produção cinematográfica em torno desses jovens, o chili foi espalhado para fora da cidade de Madrid, chegando a todos os pontos do país. Apesar disso, esse socioleto não é muito visto hoje em dia, apesar de ter influenciado a comunicação informal no país. Ok, caramba. Muito interessante, cara. Né? Deixa eu dar uma checada só numa coisinha rapidinha, gente. Ok, tá gravando meu áudio porque eu tinha desativado pra usar o outro microfone e vai que eu esqueci e eu perdi toda a gravação. Chegou até aqui, gente, por favor, deixa um like, se inscreva no canal aí, não custa nada, você vai estar me ajudando muito, tá bom?
White. Que música! Ó, gostei da batida. Pô, cara, tem uma coisa que eu não... Eu só vou falar que uma coisa que tá me irritando, cara. Tem uma coisa que eu não gostei desse celular aqui, cara. É porque, pô, você não pode respirar perto dele que a tela dele liga, cara. Pô, ele fica toda hora aparecendo a hora ali, cara. Já que chegamos nos tempos atuais, pô, vamos falar cara, de algumas subculturas que surgiram recentemente. Nos anos 90, pouco tempo após a queda da União Soviética, surgiu uma subcultura na Rússia chamada Herky. Esse termo surgiu para definir a asa de fada? Que estranho, de grupos borboleta. de jovens, em sua maioria formado por garotas de 12 a 17 não, bros, que parada é essa aí? Calma que lá. adotavam um estilo gótico mais simplificado. O termo Herky Gótico simplificado? está diretamente ligado a uma banda de rock finlandesa chamada His Infernal Majesty, nome que é frequentemente abreviado para RIM. Dentro da subcultura, muitas pessoas... Não, mas é interessante sim o estilo. Eu entendo o que quer dizer com gótico simplificado, tipo assim... e eu acho que talvez eu até tenha feito você, de certa forma, parte de uma subcultura parecida que eu também gostava quando eu era novo, quando eu tinha meus 14 anos ali, cara, eu gostava muito dessa estética emo, gótico e tal, cara, mas eu não tinha muitos meios pra conseguir ter um estilo como esse, sabe, assim, sei lá, não sei, cara, sei lá... Não sei, eu era meio que simplificado. O que era o gótico simplificado? Uma camisa de rock preta e é isso, tá ligado? São fãs dessa banda, que nos Estados Unidos ela lançou discos sob o nome abreviado Her. Logo se tornou comum chamar as fãs femininas da banda através dessa abreviação, que pode ser traduzida como ela do inglês. Os membros dessa subcultura usam roupas simples e acessíveis. Olha lá, muito interessante, é um estilo bem legal mesmo, cara, tipo assim, é um estilo que eu usaria, cara, uma roupa preta. Que remontam à cultura gótica, usando uma combinação de preto com vermelho e um uso exagerado de delineador preto. Na estética da subcultura é comum ver... Eu acho muito bonito em menina, mas eu não usaria... construções da era soviética e elementos da internet russa do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Tem uma coisa que eu detesto é maquiagem, gente, assim, em menina eu acho muito bonito, mas nossa, vocês lembram naquele vídeo lá... do Halloween, que eu fiz aquela maquiagem no rosto, cara, nossa, eu chego a chorar, assim, não sei, não é alergia, cara, assim, eu acho que é falta de costume de usar, meu olho fica lacrimejando muito, muito, cara, só de pensar já começa, cara. Sendo uma subcultura ligada diretamente à Rússia, possui equivalentes em outras regiões. Na América do Norte existem os Malgoths, os góticos de shopping. O termo Malgoth surgiu literalmente de uma forma pejorativa entre os góticos durante o início dos anos 2000, para se referir a principalmente adolescentes que se interessavam pela cultura gótica, mas adotavam uma versão mais comercial do estilo, usando roupas e adereços que podiam ser encontrados sendo vendidos em shoppings. E eu particularmente, cara, sendo sincero com vocês, eu acho muito maneiro aquele emo bem, assim, bem extravagante e tal, eu acho bonito. Mas eu acho que eu prefiro até assim mais, cara. Eu gosto mais desse estilo mais simples, assim, sabe? Não tão exagerado. Eu acho que... Eu acho mais bonito, cara. De outras formas consideradas acessíveis. No visual do Malgoth, vemos coisas muito ligadas a um estereótipo da cultura gótica, como botas de plataforma, calças largas, aqueles cintos cravejados, muita roupa preta e aquelas roupas com teias de aranha. Eu não sei se isso tem um nome específico. O Malgoth surgiu no momento em que existia uma fusão de vários elementos. Aí não, coleira aí já é loucura, né, cara? Aí já começa a entrar em outra parada, gótica, né? A sonoridade e visuais do nu metal e a temática emocional do emo. Todos esses elementos contribuíram de alguma forma para essa subcultura. Figuras da música que são relacionadas ao Malgoth são o Mary Manson, o Slipknot e o Evanescence. Existe também outro termo que possui o prefixo Mol, os Mall Ninjas, que são bem diferentes dos Malgoths. Esse termo foi criado para descrever literalmente vocês, na real, né? Homens que gostam de posar e se gravar utilizando armas. Na maioria das vezes, armas brancas, que podem ser compradas em centros comerciais.
Armas essas que têm visuais, digamos, exóticos. A maioria das coisas dessa subcultura eu tenho um pouco de medo de mostrar aqui no YouTube porque são armas, então fica complicado. Mas uma boa forma de exemplo. Eu ia falar, tem uma época não, cara, eu acho até hoje maneiro, eu não sei qual que é o nome exatamente desse estilo, que são essas blusas e calças cargo, bem grandonas assim, cara, que tem uma galera que usa pretas, óbvio, pô, bem grandonas assim, e os caras usam geralmente uma touca, alguma coisa, eu acho muito maneiro, cara, assim. Eu só não tenho porque essas blusas são realmente muito caras, mas eu acho bem da hora, cara, essas blusonas assim, bem cargo, assim, são bem armas, militares, então sabe? fica complicado. Acho muito da hora. Mas uma boa forma de exemplificar os mal ninjas são aqueles caras que tiram fotos com katanás que você encontra na Liberdade. Ou homens que se gravam manuseando aquelas facas com formatos diferentes, como as facas do Counter-Strike. E manuseiam como se fossem usar isso, né? Tipo, como se isso daí fosse, sei lá, né? Mas eu entendo, quando eu tinha 13 anos também, eu ia em evento de anime e achava as espadas, eu tinha umas katanas que vendiam, eu achava muito maneiro. Dá pra dizer que eu era quase um mal ninja, eu só não tinha espada. Só não tinha o principal. E indo para o Japão, uma subcultura recente que surgiu por lá é o Jiraikei. Essa é uma subcultura voltada para o público feminino, que seu nome pode ser traduzido como mina maneiro. terrestre, ou tipo mina terrestre. No caso, mina terrestre se referindo a bombas mesmo. Sim, um nome um tanto estranho. Na verdade, esse nome é bem controverso pelo seu significado e como ele se relaciona com a subcultura. Mas vamos entrar nisso mais adiante. Nela é possível ver um estilo que mistura elementos bem femininos e considerados fofos com cores mais escuras em um tom melancólico e gótico. É comum o uso de rosa e preto e cara, imagens. Se eu fosse menina, cara, se eu fosse menina, eu me ia vestir literalmente assim, cara, muito com foda. muito brilho e muito fotos bastante editadas. O estilo surgiu agora, nos anos 2020, muito irado, e está atrelado à cena noturna de Kabukicho, um distrito de Tóquio. Olha aí, Bakagaijin. Famoso pelo seu entretenimento voltado a adultos e a vida noturna. Mas qual é a controvérsia em torno do nome dessa subcultura? Bem, eu entendo até, mas é meio existe exagerado. A ideia de que as garotas que fazem parte do Jiraikei têm personalidade. Eu também, aí tem uma parada que é meio doida, né? Que, tipo, literalmente essas minas aqui são literalmente só minas japonesas com uma roupa normal, tipo, elas nem, sabe, tipo, elas... E comportamento que não refletem o seu estilo de se vestir e todo o visual da subcultura, esperando que elas sejam doces e gentis, com essas garotas sendo descritas na verdade como violentas e obsessivas. Logo, é daí que vem a ideia da mina terrestre. Mas é da hora, por causa disso, muitas adeptas da subcultura preferem referir a seu estilo com o termo dark girly, para justamente se distanciar dessa conotação negativa e focar a subcultura em seus visuais. Acho muito massa, cara, assim. Na China... Assim, porque é as paradas que eu cresci, assim, curtindo, né, cara? Animes, coisas meio dark, uma parada emo, tipo assim, é uma fusão de várias dessas coisas que eu já gosto, né, então não tinha como eu não por outro lado, existiu durante os anos 2000 um fenômeno da subcultura chamada chamate, nome que deriva da palavra smart, esperto em inglês, adaptada para a pronúncia em chinês. Esse movimento envolveu jovens que em sua grande maioria faziam parte dos Mingong, termo usado na China para se referir a jovens do interior ou áreas rurais que migraram para as grandes cidades em busca de trabalho, trabalhando geralmente em fábricas, com muitos deles abandonando a escola para trabalhar. A subcultura do chamate surgiu em 2006. Eu achei que tinha a ver com aqueles cabelos extravagantes. Eu já vi bastante gente com aquele tipo de cabelo quando eu era mais novo, assim, em evento de anime. E consideram que o pioneiro e criador dela seja o Lu Fuxing, que na época tinha apenas 11 anos. Nesse ano, ele postou selfies na rede social QQ com visuais que marcariam essa subcultura, inspirando outros jovens a adotar esse novo estilo. O chamate pega influências da cultura emo, do cine e do visual kei do Japão. Né? Com cabelos coloridos é isso que eu tô falando de exagerado, sabe? Isso aqui eu já acho um pouco exagerado, né? Já acho... junto de maquiagem um pouco, escura sabe? e o uso de qualquer símbolo ou elemento. Tipo
assim, se você tiver uma banda, aí tudo bem, né, cara? Agora se você é uma pessoa convencional, aí acho que já é um pouco exagerado, morte, né? Incluindo símbolos religiosos. Esse visual bem diferente fazia a sociedade chinesa, em geral, não gostar muito dos membros dessa subcultura. Logo, eles eram pouco vistos no mainstream, aparecendo mais em mídias e eventos do underground. O criador da subcultura, o Luo Fuxin, afirmou que esse estilo era uma resposta ao tédio que era trabalhar nas fábricas, com ele sendo um dos primeiros usuários de internet em sua vila no sul da China, fazendo ele entrar em contato e se inspirar em outras culturas de outros países, como é o caso do Visual Kei. A subcultura Chamate entrou em seu auge entre 2009 a 2013, tendo nesse período cerca de 200 mil adeptos, porém nos anos seguintes... Como que se faz? Como é que deixa esse cabelo assim... Como que ele deixa... Que gel é esse pra deixar esse cabelo duro assim pra cima, né, cara? Como é que... Eu lembro que quando... quando eu era mais novo, tinha vez que eu tinha um cabelo que eu queria deixar meio... sei lá, espetado ou algo assim, eu não consegui de jeito nenhum, 13, né, cara? Tendo nesse período cerca de 200 mil adeptos, né? Porém nos anos seguintes, o movimento veio perdendo força, com ele não existindo mais hoje em dia. É muito extravagante, né, cara? Todos esses movimentos aí, cara, desaguam no que é meio que... no final, todos esses movimentos, o emo e todos esses que tem esse lado muito extravagante, toda a tendência deles é geralmente ir ficando cada vez mais simples no sentido, mas ir ficando mais mainstream também, né, cara? Vocês podem ver o tanto de menina, de caras aí que seguem esse estilo mais dark hoje em dia aí, principalmente lá no TikTok, mas que não fazem parte de fato da subcultura, às vezes nem escutam esse tipo de música nem nada, mas se vestem em um estilo que seria considerado... que é considerado até hoje alternativo, né, cara? Mas que é uma versão simplista de algo que já foi muito mais extravagante, né? Existem também, é claro, subculturas que surgiram na internet, e muito da sua atividade acontece virtualmente. Temos casos populares como e-girls e e-boys, ou subculturas mais específicas como a Dark Academia, que gira em torno da idealização daquelas aquelas academias meio dark romance, né? Mas tipo assim, eu não sei se... universidades tradicionais europeias, glorificando artes clássicas, literatura, estudo e arquitetura gótica, representando sempre ambientes frios dentro de universidades e bibliotecas. Mas eu acho até interessante, cara, mas eu acho que o problema desse Dark Academia pra mim aí é que você pode ver que no estilo dos homens, quase todos aí nunca tem barba, né, cara? E eu jamais tiraria minha barba, meu amigo. Ambientes frios dentro de universidades e bibliotecas. Mas só se eu chegasse a 100 mil inscritos, que se destaca entre as subculturas da internet é a C-Punk, que você provavelmente já ouviu falar, pelo menos o termo. Que apesar de ter o sufixo punk, não tem nada a ver com as dezenas de subgêneros da ficção científica que também terminam com punk, como o steampunk. O C-Punk é uma subcultura e gênero musical da internet que surgiu em sites como o Twitter e o Tumblr em torno de 2011. O termo C-Punk surgiu a partir de um tweet do DJ Julian Foxworth, sendo uma referência a uma piada interna, e evoluiu para nomear toda uma estética e subcultura. Sua principal característica estética é a temática marinha. Bem anos 2010 aí, fim dos anos 2000, início dos anos 2010, né? Uma parada até frutingraera, né? Interessante. Representando peixes, golfinhos. Os caras dessa época adoravam usar essa temática de oceanos em tudo que era futurista, né? Muito interessante, eu não entendo muito bem o porquê, né? E o fundo do mar. Ou elementos tropicais como palmeiras. Na estética aparece também elementos como smiley faces, o símbolo do yin yang e referências à cultura. Mas tudo isso fazia parte desse movimento que era bastante otimista, né? A arte nessa época da internet era bastante otimista. Eu acho muito mais interessante do que o minimalismo que a gente tem hoje. Se bem, cara, que eu vejo que cada vez mais as paradas estão deixando um pouco de ser tão minimalistas, sabe? Eu acho que a gente tá voltando a ter
as paradas serem um pouco mais artísticas. Cultura pop dos anos 90. Geralmente, esses elementos são representados através de um 3D low poly, ou que emula gráficos antigos, seja 3D dos anos 80 e 90, ou gráficos do PlayStation 1 ou Nintendo 64. Sonoramente, o C-Punk é um estilo musical eletrônico que evoca a nostalgia dos anos 90, incorporando gêneros como house, pop e hip hop. Um artista considerado parte do C-Punk que eu gosto bastante é o Unicorn Kid, o pseudônimo do escocês Oliver Sabin, que a sua música passa muito a vibe de jogar um jogo de navegador que nem um Rabotel durante os anos 2000, algo visto especialmente no álbum Lionhead. As músicas dele também me lembram vagamente aquelas músicas que os youtubers de Minecraft colocavam nas intros lá por 2012. É claro, com alguns elementos a mais. Além de ser ouvido nas músicas, o C-Punk também pode ser visto nos videoclipes do artista. Aparentemente, o Oliver... vou pesquisar pra ouvir um pouco, cara. Achei bem interessante. Não produz músicas para esse projeto desde 2014, infelizmente. O C-Punk é considerado também... Mas então era meio que... Não, achei que era algo, tipo, tentando fazer uma parada nostálgica, mas não, era de época mesmo, estética e subcultura que surgiu bem próximo a uma outra estética mais popular, o Vaporwave. E os dois movimentos carregam várias semelhanças. Principalmente... Só que o Vaporwave eu acho que... se bem que tem algumas temáticas de água, eu ia falar que... Mas ele é muito mais essa parada tropical, assim, sol, né? Eu vejo muito essa... Não é à toa que muita gente mas tem água também, confunde os dois. Mas muito interessante, cara. Muito legal. Eu achei que era outro bumper, mas agora que eu percebi que era música. Desculpa, gente, eu ter reagido. Ok. Então, eu acho que é isso. Muito bom o vídeo, como sempre, né, gente? Vídeo do Semideus, a gente sabe o que esperar, sabe que é sempre esperar coisas incríveis. E espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido. Novamente, peço desculpas aí por esses dias sem vídeos, mas esperem aí que daqui pra frente o negócio vai ficar muito interessante, gente. Se puderem, deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.